Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo para mais um podcast Muros Sociais. Hoje vamos debater sobre educação e a violência em suas relações. E para esse papo, teremos conosco uma pessoa com uma longa trajetória na área da infância e da juventude. E que, além de mestre em educação, ele foi conselheiro estadual da criança e do adolescente. Antônio Futuro, ele vai conversar com a gente logo depois da vinheta. E aí, Valber? E aí, Antônio Futuro, tudo bem? Beleza. Valber? E aí, Valber? Tudo bom? Então, cara, mais uma vez aí, a gente gravando, hoje com mais uma pessoa maravilhosa aí. Eu queria pedir para a galera aí, de antemão, dar o like no vídeo, curtir, né? Comentar, compartilhar, que é muito importante. Estamos trazendo novamente um assunto de extrema importância aqui, de extrema relevância para ser discutido aqui. Então, vamos lá. Antônio Futuro, meu querido, meu antigo professor, quem é você na cena social do Rio de Janeiro? Eu acho que você me conhece, né? Eu sou um professor, acredito na educação, mas antes de ser professor, eu sou um educador social, porque eu não consigo dissociar essas ações, professor e educador, né? Eu acho que, e isso é uma coisa que me deixa muito triste, porque eu vejo muito isso, eu ouço muito isso nas escolas, né? Não, eu sou professor, não sou educador e tal. E toda escola que eu faço questão de dizer que eu sou educador. E aí a gente, assim, militante da causa, né? Militante da educação, e sempre trazendo para o campo da educação essa discussão social, que é uma discussão que falta. Eu percebo isso, né? Eu até estava dando aula agora de gestão, e uma das questões que eu coloco, e isso aparece no livro do Libânio que eu estou lendo, Pedagogia Autocrítica da Educação, é que parece tendências pedagógicas, e ele vai falar o seguinte: é impossível você estabelecer uma prática democrática num conjunto antidemocrático, num conjunto totalitário, num conjunto conservador. E na educação e na escola onde a gente trabalha, é exatamente isso que a gente faz o tempo todo, né? Mas a gente está acostumado, como eu digo sempre, né? Eu sou do movimento social, desde que eu me entendo por gente, eu faço... Nunca fui maioria, sempre fui botafoguense, né? O que ultimamente já não é tão minoria assim, porque deu uma crescida boa esse ano, mas eu acho que é encontrar a forma de reverberar o que você está colocando. Eu vejo avanços, sempre digo isso. Não tenho 200 anos, mas posso testemunhar nesse longo período aí de 30, 40 anos de militância, educação, da minha juventude para cá, que eu vivi algumas mudanças muito significativas. Então, esse educador que vos fala é um educador muito otimista, mas, sobretudo, porque a experiência de vida me mostrou que a gente vive de pequenas mudanças. E uma coisa que me dá um alento, mais recentemente, é que a gente sempre acreditou na mudança a médio e longo prazo, e que a internet tem mostrado para a gente, as redes sociais, as redes virtuais têm mostrado para a gente, é que essas mudanças podem ser mais impactantes e mais rápidas. Então, se um dia, ao se construir o racismo na história da humanidade, foi preciso 1000 anos, eu acredito que a gente possa desconstruir ou, ao menos, impactar contra num espaço de tempo bem menor, entendeu? Que legal, Futuro, que legal. Fico bem feliz com o seu otimismo. Eu também enxergo a internet, né, como uma ferramenta de muita potência, muita relevância, e eu acho que a gente consegue, sim, realmente alcançar novos rumos, antecipando, acelerando, né? Acho que é essa a palavra, né? Enfim, eu queria
começar falando sobre gestão democrática, o Futuro. Se você me permite falar assim, ao invés de Antônio Futuro, que na mente ficou... Futuro. Tá bom? Como é? Então, tudo bem. É o seguinte, eu queria saber de você que nas suas redes sociais, que inclusive estão ali passeando para todo mundo, por favor, sigam o canal do Antônio Futuro. Eu vejo que você fala muito de gestão democrática, né, da educação. E aí eu queria que você falasse para o nosso público também, que é algo muito importante, sobre os princípios, né, da gestão democrática da educação e como ela pode contribuir dentro de uma estrutura educacional, né, e como ela poderia, né, e como ela seria implementada. Primeiro entender que dentro dessa perspectiva que a gente está falando de mudanças, né, médio e longo prazo, e agora a gente acreditando nesse encurtamento do espaço de mudança, dizer que assim, eu estive diretor de escola durante 6 anos, recentemente, achei aqui. Eu estive diretor de escola durante 6 anos, acabo de sair de uma gestão de direção de uma escola de 1.400 alunos de formação de professores. Dizer que a gente, quando fala de gestão escolar democrática na educação, a gente consegue colocar isso na LDB, no artigo 14, no artigo 15. Então, assim, é uma questão que está legal na educação, né? Eu acho que fazer a gestão escolar significa estabelecer eleição para diretor, significa formar um conselho escolar onde inclua alunos, funcionários e responsáveis. Então, a gente navega numa praia dentro de uma legalidade, porém, volto a citar o livro do Libânio, onde eu, particularmente, enfrentei muito e continuo enfrentando essa coisa de você tentar uma gestão democrática numa estrutura antidemocrática, numa sociedade antidemocrática. Então, assim, eu me lembro que eu ouvi muito e fiquei muito feliz, parafraseando Darcy Ribeiro, a primeira coisa que eu ouvi de maneira mais forte quando eu virei gestor na escola, assim, a escola está uma bagunça, essa escola está muito barulho, está uma bagunça, os alunos estão para lá e para cá, estão entrando na sala da direção, e eu falei assim, dentro da minha concepção estava bagunça antes, né? Uma bagunça do autoritarismo numa sociedade democrática 20 anos depois da ditadura militar. Então, assim, eu quero que os alunos entrem na direção, eu quero que eles venham para a direção, eu quero que eles naveguem nesse terreno. Então, fizemos várias comissões de alunos, a gente chamou de projeto Autonomia. Claro, muitos parceiros, muitos professores, do conjunto de 100 professores, eu tinha uma imensa maioria favorável a essa mudança. E voltando ao livro do Libânio, tem uma coisa que eu gosto muito, que é assim, o sistema não, né? O modelo que você estuda é um, o modelo que você acredita é um, mas quando você chega na escola, o sistema posto é mais forte que você. Então, não é fácil você desmontar um esquema, um sistema, uma estrutura pedagógica que está montada há muitos anos. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu contesto, por exemplo, a ideia de que a escola antigamente era muito melhor do que hoje. O bom de ter a idade que eu tenho, eu digo isso no vídeo, o bom de ter a idade que eu tenho é que eu fui aluno há 40, 50 anos atrás. Né? Eu estudei numa escola que não tinha comida, que não tinha passagem. Eu estudei numa escola que não dava uniforme. Eu falo isso para os meus alunos. Eu estudei numa escola, Norberto Bobbio, ele fala isso no livro, agora me fugiu o nome, o Norberto Bobbio fala, se você tira quem é ruim no caminho e deixa só quem é bom, lá na ponta você tem uma escola de excelência. O desafio da escola é justamente você ficar com todos os alunos. Percebe? Não que eu entenda que ele seja ruim. Eu não entendo. Eu entendo que ele está dentro de uma realidade da juventude brasileira. Qual o caminho que a sociedade dá para a juventude brasileira? Eu sempre brinco, né? Você não vai querer pegar um jovem negro periférico de uma falta de estrutura social que lhe desse cobertura para estar indo à escola, para estar crescendo, para estar caminhando, e querer que esse jovem, aos 14, 15 anos, sem ter conseguido caminhar nessa escola, fale inglês, alemão fluentemente, esteja em Soborne, por exemplo. Eu acho que você tem que ter uma realidade diante daquilo que você oferece, daquilo que está posto. Qual o desenho da sociedade brasileira? É esse desenho que eu vou ter na escola.
E eu falo isso com muita propriedade, da propriedade do não branco, né? Da propriedade do homem pardo que eu sou, sempre fui, né? O pardo fica no limbo, né? Dependendo da condição social do carro e do dinheiro que eu chego, eu sou branco. Mas dependendo da roupa e do local que eu estou, posso ser negro. Então, eu costumo dizer que eu ando travestido de vez em quando, né? Eu tenho essa possibilidade. Eu posso me travestir de intelectual, posso me travestir de ter um pouco mais de grana, mas tem que tomar alguns cuidados também, né? Então, por exemplo, já apanhei no Maracanã. Eu estava com a camisa do meu time de futebol, teve uma briga, o policial bateu em todo mundo. Eu já apanhei, por exemplo, na greve dos professores. Mas já estive de terno e gravata, conselheiro estadual da criança e adolescente, dentro do Palácio Guanabara, se o senhor quer um cafezinho, né? Então, assim, o pardo navega, né? E esse jovem, ele vive essa realidade. Qual a realidade que eu estou dando para esse jovem? O Brasil tem essa mania, esse histórico desse racismo submisso, não, subliminar também não, embaixo do tapete, né? Muito mais difuso, né? Então, a gente vai ter isso. Esse jovem chega na escola e ele tem que ir para a Sorbonne. E eu brigava muito por isso. Né? O moleque está muito ruim, ele não quer estudar. Aí eu falava assim, não é que ele não quer estudar. Qual a história de estudo que a família dele tem? O que o estudo representa para esse jovem? Onde ele vai chegar estudando? Onde que a família dele chegou estudando? O irmão dele ficou rico sendo camelô. Percebe? O tio dele ficou rico ligado ao tráfico. Você quer que ele faça o quê? Que ele estude? Ele não tem um histórico de estudo na família. Então, a gente tem que pegar esse jovem e levar ele para a universidade. E Verdade. Verdade. Só te interpelando aqui, só para a gente poder fazer um comentário. A gente carece de referências, tá? Na nossa realidade. Eu como cria de comunidade, sendo o primeiro a entrar na universidade da minha família, tendo um pai e uma mãe, um pai biscateiro, né? Trabalha sem carteira assinada, e uma mãe de empregada doméstica, que fez de tudo para poder eu seguir, né, o caminho certo. Porém, quais seriam as minhas perspectivas? Quais foram os meus mentores, minhas referências. E aí é aquilo, né? Você está numa área onde tudo é ruim, tudo te leva à degradação, te remete ao mal, e você tem que sair dali e construir uma história diferente para a sua vida, entendeu? E é essa questão que a gente se depara e você está trazendo para a gente. Se o professor não consegue chegar na escola, eu falo muito isso, a dicotomia acadêmica e a realidade. Se o professor não consegue chegar na escola, ele estuda, eu falo muito isso, ele estuda Paulo Freire, ele fala Paulo Freire, ele compra o livro, ele decora o texto, ele coloca a frase de efeito, ele compra a camisa do Paulo Freire e usa também. E aí esse educador, quando ele chega na escola, ele pega uma estrutura mais forte que ele não consegue praticar o Paulo Freire. E aí, se esse professor ele é derrotado por esse modelo anacrônico, que dirá um aluno que vem da comunidade, que dirá um jovem que nasceu no Parque União como eu. Você entende bem disso que eu vou falar agora, Valci? Até os 17, 18 anos, a gente tem medo do que vai ser da nossa vida. E a gente não tinha medo do que ia ser da nossa vida, não. A gente tinha medo se ia ficar vivo ou não. Era diferente. O nosso medo era outro. Será que eu vou morrer? Será que alguém vai me matar? Então, assim, e olha que eu já tinha saído do Parque União há muito tempo, já morava na Tijuca, já tinha uma realidade mais próxima da classe média do que da minha realidade do Parque União, e ainda assim eu dormia com esses monstros, até que eu caminhei um pouco mais, entrei na faculdade, aí esses monstros foram perdendo espaço, correto? Mas assim, então se o professor não consegue vencer esse caminho diferente que ele se propôs, que ele estudou, que ele buscou, você imagine um aluno. Mas ainda assim, não trazendo uma leitura de uma escola salvacionista, não trazendo uma visão da escola nova de 1930, não é isso. Mas é pensando na educação, como diria Paulo Freire, eu já estou na tendência libertadora, na tendência libertária, é pensar numa escola que pense em produzir um aluno crítico, um aluno que entenda a realidade social dele e que ele entenda o caminhar dele, é impregnar a escola de sentido. Eu digo isso, a gente estuda isso do Paulo Freire. E o que é isso na prática? O que é impregnar a escola de sentido?
É sentar, por exemplo. É difícil, eu faço uma avaliação na minha escola e a minha avaliação não é uma missão oral. Eu peço um trabalho, o aluno traz o trabalho e eu, ao fazer o trabalho com o aluno, ele me entrega o trabalho. E eu falo, eu não quero o seu trabalho. Eu não quero o seu trabalho. Você agora vai me explicar o seu trabalho. Então, a gente abre uma roda e todo mundo vai explicando o trabalho. E nessa explicação eu vejo quem fez e quem não fez. Eu vejo quem fez e quem buscou na internet. Nada contra buscar na internet, desde que você leia e consiga assimilar o conteúdo, com o conteúdo que foi apresentado em sala de aula. Se para a gente é difícil, imagine para esse aluno. E agora esse aluno vai lá, baixa na internet, abre isso, enfim, e acabou. A primeira pergunta que o aluno me faz é se ele pode me entregar o trabalho impresso. Eu falo, não, eu quero que você copie, escreva à mão. Aí passa um filme, a gente assiste o filme na escola junto. E eu me lembro que 2 episódios, para finalizar essa minha fala agora momentânea, 2 episódios muito legais. Primeiro, foi que eu vivi numa escola há muito tempo atrás, que eu vinha assim, a escola que eu estive diretor, quando eu não era diretor ainda, eu tinha um porteiro, uma pessoa muito difícil, por conta da história de vida dele, ele não acreditava na escola, e aí eu descia com os alunos para a quadra, eu estava dando aula de filosofia da educação. E eu não gostava daquele espaço institucional escola, né? Então eu ia para a quadra, abria uma roda, depois de um determinado tempo eu deixei um quadro branco na quadra, com os pilôs que eu levava, as cadeiras os meninos levavam, caso eles quisessem, né? Os alunos e alunas, a maioria feminina, porque era uma escola de formação de professores, e aí a gente abria aquele círculo, e aí a aula fluía muito melhor. E aí esse rapaz me perguntava toda vez que eu descia com a rapaziada, ele falava assim, você não vai dar aula hoje não, professor? Perguntou uma vez, eu falei, não, vou dar aula na quadra, né? Estou indo para a quadra e vou dar aula lá na quadra, e é isso. Beleza. Passou uma semana, 2, porque eu também dava aula na sala. Numa segunda vez, eu descia, você vai dar aula hoje não, professor? Eu falei, não, vou, é isso, é assim que eu faço, é esse o caminho. E aí, da terceira, quarta vez, eu percebi que o cara estava mesmo assim, não aceitando aquele modelo. E aí eu fui obrigado, né, a colocar as coisas nos devidos lugares, com educação, mas nem tanto, né? Eu fui obrigado a dizer, olha, cara, eu não quero mais que você fique me interpelando na frente dos alunos, eu estou dando aula, sim, eu estou apenas buscando um espaço diferente, mas eu não quero que você me pergunte mais na frente das pessoas se eu vou dar aula ou não. Isso não cabe, esse meu método de aula, eu já te expliquei 10 vezes e você está fingindo que não está entendendo. A partir de agora, eu estou me sentindo muito ofendido com a sua pergunta. Busquei a direção à época, né? E, assim, ele não perguntou mais, mas era uma pessoa inconveniente. Mas, de fato, ele não aceitava uma escola que não tivesse dentro do padrão, dentro da caixinha. Hoje, por exemplo, eu estou numa escola diferente, saída da direção, estou numa segunda escola, não estou tendo problemas, ainda não desci para a quadra para dar aula, mas já estou dando aula em alguns espaços diferentes, estou sendo muito bem aceito, mas, pasmem, os alunos custam a aceitar esse modelo. Os alunos falam para mim, eu não gosto desse teu método de aula, eu quero prova. Eu tive agora um problema com uma aluna, que ela falou assim, está aqui o meu trabalho. Eu falei, eu não quero trabalho. E uma coisa que eu trabalho com eles desde o primeiro dia de aula é assim, eu não quero trabalho, eu quero conhecimento. O trabalho é apenas um caminho. Você vai trazer o trabalho como caminho. Então, na hora, é o conhecimento. Vamos lá, o que é a pedagogia do oprimido? O que é a escola libertadora? Como é que a gente pode dizer uma escola diferente? O que é vigiar e punir do Foucault? Fala aí comigo. O que você colocou aí no seu trabalho? E o trabalho está lindo. Agora me explica o que eu estou te perguntando. E aí, quando eu vou fazer na roda que eu vou perguntando, você vai identificando quem está falando e quem não está falando. Chega um ponto que eu faço assim para os alunos, quer ver só? Você não precisa mais falar, não. Chega, você não fala mais. Já te avaliei. Ok? Agora eu quero ver os outros. Você, vamos lá. Você que levantou a mão. O aluno não levantou a mão, ele estava se escondendo. Você que levantou a mão, e você aí atrás, vai lá, fala comigo. O que você entendeu? E aí, o que você entendeu do filme? E aí a gente brinca com isso, né? Porque eles custam, porque é muito mais fácil você entregar um trabalho. Eu brinco, e não é brincadeira, quer dizer, eu falo brincando, mas não é brincadeira. Eu tento falar de forma um pouco divertida, que é o seguinte, uma vez eu fui substituir um professor, e não foi uma vez, né? Eu fui substituir um professor, foram várias vezes. E os alunos estavam todos com notas muito elevadas, notas muito boas, sabe? 8, 10, 9. Qual o trabalho que você fez? Eu fiz um trabalho sobre tendências pedagógicas, gestão escolar, sobre LDB, sobre Estatuto da Criança e Adolescente. Legal, pô, show. Quanto que você tirou? Tirei 10.
O que é Estatuto da Criança e Adolescente mesmo, hein? Fala aí para mim. Qual o número da lei? Ah, esqueci, professor, não me pergunta, não. Ou seja, você é bom de entregar trabalho, mas você não é bom de entregar conhecimento. Aí eu falo isso para o aluno fala assim para mim, eu não gosto dessa sua aula, não. Eu falo, sim, não estou te perguntando se você gosta, eu quero conhecimento. Então, essa mecânica da produção do jeitinho brasileiro, né? Essa mecânica da produção pelas vielas do mercado, como eu costumo dizer, ela vai reverberar na escola e fora da escola. Não é só na escola. O jovem que está pela rua também trabalha assim, ele também não gosta de entregar trabalho, não. Mas aí a gente precisa entender que modelo de sociedade que você tem. Quando que você vai redesenhar essa sociedade? Quando que você vai redesenhar essa escola? Quando que essa escola vai passar a ter sentido para você? Eu sempre pergunto para os meus alunos quais são os rios à margem direita do Rio Amazonas. Algum de vocês dois sabem? Sabem? Não, né? Solimões. Não, Jari, Solimões, Xingu, Pataxó, beleza? Por que eu sei? Porque eu pergunto todo dia. E ninguém sabe, mas um dia a gente teve que aprender na escola isso. Até que um dia, um aluno levantou a mão para mim e falou o nome de todos os rios. Aí eu falei para ele, você faz geografia? Como é que você aprendeu? Ele me respondeu o seguinte, não, professor, eu não estudei não, eu moro lá. Esse nome de rio, para mim, é endereço. Eu vou no Rio Jari agora, eu vou no Rio Solimões. Então, naquele momento, aquela informação tinha sentido para ele. Então, é preciso impregnar a escola de sentido. A escola da Ponte ensina a fazer pipa. São equipamentos pedagógicos. Aí você desce para a quadra, o cara te pergunta se você não vai dar aula. Então, um aluno não encontra mais nessa escola, e nós temos 2 milhões de jovens hoje no Brasil fora da escola, porque ele não encontra nessa escola o sentido da escola. Qual o sentido da escola? Para que eu quero a escola? É para ficar rico? A minha família não ficou rica assim. Então, o jovem que está pela rua, que a gente trabalha com ele nos movimentos sociais, que a gente tem que fazer um trabalho muito longo para convencê-lo. E vou te dizer uma coisa que a minha trajetória me mostrou, assim, o jovem em situação de rua, quando a gente vai mostrar para ele o sentido da escola, ele entra na escola entendendo o sentido melhor do que o aluno que não passou pelo trabalho que a gente fez. Entendeu? Fala, Valber. Ô, Futuro, Olha, você está falando aí, eu estou pensando aqui um monte de coisas. Você falou muitas coisas relevantes, mas eu queria fazer um comentário que essa realidade que você enfrentou, né, aí, tanto com os alunos para com os demais ali na escola, me lembra dos meus filmes preferidos, com o meu ator preferido, embora já morto, né, que é o Robin Williams no filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Nossa, onde ele é um professor maravilhoso, esse filme. Passo sempre. E onde ele é um professor muito bom, né? Falando um pouco para o nosso público, ele é um professor, se não me engano, de filosofia. Não é de filosofia. Não é de filosofia, mas enfim, isso não é o ponto principal. Ele é um professor que tem os seus métodos completamente diferentes e ele enfrenta resistência por parte dos alunos que estavam acostumados com uma metodologia quadrada e retrógrada, né? E seus pais, ele também enfrenta bastante resistência, e do diretor também, né? Porque aquilo ali ele traz uma nova forma de ensino, onde ele não está ali para simplesmente passar coisa mecanizada, né? E sim fazer as pessoas compreenderem e não serem estudantes que entregam trabalho, né? E sim que entregam qualidade do ensino ali, né? Como você bem disse. E esse filme é maravilhoso e retrata muito bem isso. Então, eu estou te vendo aí como o nome do personagem até o John, não lembro o sobrenome. Estou te vendo como John. Você está lembrando melhor do que eu, né? É porque eu estou com uma profusão de filmes novos, né? E aí eu estou repensando. Por exemplo, eu tenho passado muito Como Estrelas na Terra. Já viu? Não. Eu tenho passado... Não? É um filme fantástico. Então, estou passando muito. O nome do menino é Ishan, ele tem autismo, e aí é uma coisa muito legal. E estou passando um que está aí na Netflix, Musizi, né? Vou colocar aqui para vocês verem. É Musizi mesmo que se fala e que se escreve. É um filme iraniano. É muito, muito legal, Musizi. E tem o Como Estrela na Terra. São filmes que eu passo muito. E, obviamente, que eu me identifico com o professor
Sociedade dos Poetas Mortos. Eu só não subo na cadeira, aquela cena que eu mais gosto. Vamos aqui em cima para a gente olhar. Mas quando eu abro o círculo e eu falo para o menino, né? Uma coisa que eu falo muito para eles é quando eles começam a falar muito bem, eu faço assim, quer ver? Para. Se coloca ali na frente e explica para a turma isso, que está muito bonita a sua explicação. E aí alguns vão tranquilamente e fazem isso, né? E eles gostam muito, eles batem palmas, se aplaudem. Eu fiz agora um trabalho que eu acho que, assim, teoricamente seria difícil, mas que, como a gente vivenciou o ano todo, acabou ficando fácil. E eu estou fazendo uma produção de vídeo que está ficando muito difícil, porque eu não quero fazer um vídeo conversando. Assim, cá entre nós, eu estou quase que pensando em fazer uma superprodução. Superprodução dentro do que a gente chama de vídeo, tá legal? Uma superprodução de 3 minutos, alguma coisa assim. Porque qual foi o trabalho que eu fiz? Primeiro, eu passei inteligências múltiplas de Halving Gardner para eles, né? E qual é o grande legado do Halving Gardner e das inteligências múltiplas? Quando você aprende que existem diversos campos de inteligências, matemática, linguística, socioespacial, sinestésica corporal, intrapessoal, interpessoal, quando você aprende musical, você aprende que você pode ter habilidade numa inteligência e não ter habilidade em outra inteligência. Você pode estimular esse campo de inteligência que está obstaculizado, e aí eu geralmente pergunto, quem gosta de matemática, levanta a mão, quase ninguém levanta, e a gente faz um estudo. Por que matemática tem essa dificuldade, esse dificultador? E aí, quando a gente entende esse processo, a gente começa a trabalhar em cima dessa dificuldade que foi criada. Então, eu faço brinquedos de educação infantil, de material reciclado, e cada brinquedo é dentro de um campo de conhecimento. Quando você visita a exposição, você passa por todos os brinquedos, um grupo não faz brinquedo nenhum, é um grupo que fica no quadro, eles desenham o quadro de inteligências múltiplas e pergunta para você qual brinquedo que você gostou, qual que você teve dificuldade, e vai apontando para você inteligências múltiplas. Olha, você teve dificuldade aqui, você teve facilidade aqui. E aí e os brinquedos, alguns, pasmem, criados pelos próprios alunos. E eu fiquei tão emocionado na última aula agora, na última avaliação que eu fiz, por 2 motivos, né? Era um grupo que tinha brigado comigo, era um grupo muito difícil, um grupo de 4, 5 alunos, eram 4 alunas e um aluno. Eu coloquei os 5 para fora de sala, né? E como eu coloco para fora de sala, eu brinco muito, eu falo muito com... Eu não gosto dessa metodologia tradicional, suspender, mandar embora e tal, mas isso não quer dizer que você possa ficar falando na aula o tempo todo, e de preferência de costa para o professor. Eu falo assim, ó, só falta você mandar eu calar a boca, porque você já mandou eu calar a boca, você só não verbalizou. Vocês estão conversando entre vocês 5 e estão de costa para o professor. Eu vou dar a presença e vocês vão lá fora conversar. Aí rolou um estresse, direção, etc. E esse grupo, não sei se eles ficaram com raiva, eles apresentaram um trabalho tão lindo, tão lindo, tão lindo, que eu, na hora que eles estavam apresentando, tudo isso veio à tona e eu me emocionei. E eu comecei a encher os olhos de lágrimas, eles também. Aí eu falei, é esse aluno que eu quero, falei para eles. Isso é conhecimento. Eles desenvolveram um trabalho, cara, para aluno autista. O trabalho tinha matemática, cores, cálculos. Aí eu falei, caraca, eu não vou conseguir fazer esse jogo. Eu não consigo. E eles foram fazendo, brincando e ensinando para a turma toda. Eu falei, meu Deus do céu, a turma ficou paralisada e filmando. Eu falei, que coisa linda que vocês estão fazendo. Eu tenho que... Você provocou neles um sentimento de superação que nem eles sabiam que tinha. Com certeza. Aí eles foram lá e fizeram um bom trabalho e, de certa forma, foi gratificante. E eu falei, eu sempre digo assim, se eu te chamar de chato, Valcir, e eu não te der o direito de me chamar de chato, eu estou sendo extremamente incoerente e mal educado contigo. Mas se eu te chamo de chato, ainda que chato possa não ser o melhor tratamento, mas eu falo, pô, tá chato, Valcir, pô, não tá legal. Aí você pode falar, pô, Futuro, não tá chato você, a tua aula que não tá legal, tá meio chatinha também. Se a gente tem essa relação de liberdade, ainda que não seja com chato, a gente pode usar outras expressões, né? Como a gente usa o tempo todo, né? Esse jogo de... No outro dia eu falei para a menina que eu vou dar um livro para ela chamado O Corpo Fala.
porque eu estava fazendo uma avaliação com ela, ela não queria fazer, eu vou tirar o óculos. E ela fazia assim para mim, ó. Aí eu falei para ela, você está falando o quê? O que você está querendo dizer com essa sobrancelha levantada? Aí ela dizia assim, eu não falei nada. Eu falei, nem precisa. A tua sobrancelha já me dá uma porrada. Aí, assim, e esse grupo era um grupo que eu dava muita liberdade, que era um grupo que eu falei, pô, vocês estão demais hoje. Eu falei, pô, mas você também está demais. E eu falei para ele, mas a gente estuda neurociência. Vocês sabem que o professor só tem uma paciência de 15 minutos e o aluno também. Não tem mais 45 minutos, agora são 15. Vocês sabem disso. Vai lá fora, dá um rolê, traz um cafezinho para mim. Isso me lembra um outro episódio, alguns anos atrás, que eu falei que quem falasse eu ia botar para fora. Mas eu não boto para fora, não. Fala assim, ó, vai lá fora pegar um cafezinho para mim. Vai na direção pegar um café. Aí o outro falou, você vai lá fora pegar um biscoitinho para mim? Eu falei, vai lá fora pegar um copo d'água para mim? Eu botei 8 para fora de sala. Cada um foi para pegar um negócio. Eles não prestam, nunca desafiam um adolescente, nunca brincam com adolescente. Tome muito cuidado. Passou 10 minutos e entraram os 8. Um com café, um com biscoito, um com a água, um com o bolinho. Fala, professor, trouxe o que você pediu. Quer dizer, virou uma brincadeira, eles voltaram para a sala de aula, mas é isso, é assim, a liberdade de você falar e também de você ouvir a resposta. Percebe? E aí foi o que eu disse para eles e que eu digo sempre para os meus alunos. Você escalou uma montanha. Essa foi só uma montanha. A montanha mais difícil é a próxima. Conseguiu escalar essa? Então vamos para a próxima, parceiro. A próxima é a faculdade. Isso é verdade. Isso é verdade. É isso? Eu concordo plenamente, porque a gente passa por uma dificuldade ali onde está sendo, sei lá, vamos considerar. Eu sou um pouco mais antigo, né? Então, o primeiro grau ali, você passa por toda aquela dificuldade, mas já vem um outro logo em seguida, depois um outro e por aí vai, né? Nossa, eu estou viajando demais com toda a sua fala, porque isso me lembra tanta coisa que eu vi, tanto na vida real, presenciei, e outras que eu obtive conteúdo através de filme, músicas e por aí vai. E isso está me fazendo também uma analogia com uma das minhas bandas preferidas, que é o Pink Floyd, né? E eles têm uma música muito famosa chamada Another Brick in the Wall, onde mostra ali, e eu tive um problema com essa música, eu preciso falar, que eu só fui entender quando eu vi o clipe, né? Porque assim, independente de você, se você não, por mais que você saiba o inglês, para você entender perfeitamente, você tem que assistir o clipe. Tem que pensar em inglês, né? E o clipe é fundamental para isso também. E aí mostra ali como que a violência, né, faz parte da educação. E olha que essa música é uma música, se eu não estiver enganado, da década de 70, se eu não estiver enganado, essa música, ou é 80, não me recordo agora ao certo. E ela já está mostrando como a coisa era defasada, né? E ela, se eu não estiver enganado, ela faz, na minha interpretação, ela faz uma analogia que ainda pode ir ainda mais longínqua, né? Se você for pegar lá atrás a Revolução Industrial, onde começou a preparar os alunos para serem, né, quadradinhos, todo mundo desenho igual. De escola da Revolução Industrial. Exatamente, né? Onde formatar todo mundo, independente se você é muito bom em matemática, se você é bom em geografia, se você poderia ser um ótimo cientista daquilo, se poderia ser um ótimo esportista. Não quero isso. Não quero que você pense fora da caixa, não quero que você seja diferente. Eu quero padronizar todos, sei lá, 40 alunos que eu tenho na sala, né? Porque eu boto todo mundo no mercado de trabalho, ninguém questiona, ninguém pensa. Para o patrão isso é maravilhoso, isso é lindo, e vamos continuar nessa sintonia, né? E aí, quando você vem tem algumas cabeças pensantes, né? Falando de algumas aqui em linhas gerais. O Pink Floyd, um filme como esse, A Sociedade dos Poetas Mortos. Paulo Freire, que vai lá e questiona a educação no formato como ele era tradicionalmente, ainda é, né? Tradicionalmente estabelecido em países como o Brasil. Isso não é bem quisto, né? Isso não é bem quisto. A gente teve até bem pouco tempo atrás é o título dele, né? É absurdo, mas ele era ministro da Educação, né? O Weintraub, onde ele fala, não lembro exatamente a fala dele, onde ele fala que filosofia é para marginal, ou não lembro exatamente, não quero aqui fazer fala, mas ele... Desculpa, ele pode falar. A fala não importa, o sentido da fala foi esse. Onde ele criminaliza a filosofia, que é justamente a ciência que te faz pensar, né? A matéria que te faz pensar ali. Esse o problema. Isso não é bom.
Esse é o problema, exatamente. Ninguém quer isso. E daí é onde a gente vê, né? Desculpa, meu comentário está sendo um pouco longo, mas eu não tenho como não falar. Muito tranquilo. Eu faço um link aqui com o Darcy Ribeiro, né? Onde ele fala que a má educação é um projeto, né, no Brasil, né? É algo que foi desenhado para tal. O fracasso da educação no Brasil não é um fracasso, é um projeto. Exatamente. E aí não tem como não falar, porque não é benquisto, né? Você não é benquisto. Pensou fora da caixa, você não seguiu o padrão. É um projeto. É um projeto. Exatamente. E aí, quando a gente tem uma educação com menos, com um orçamento menor, diminuído ao longo dos tempos, né? E você vai para uma sala de aula, aconteceu isso comigo muito. Eu ir para a sala de aula para ter aula de sociologia ou de filosofia e não ter o professor. Né? E são matérias vitais, importantíssimas, né? Fundamentais para a gente construir uma melhor sociedade, né? Queria deixar para você seguir ao longo, pegar essa minha fala aí e poder melhorar aí, porque com certeza você tem muito mais poder de síntese do que eu, né? O Another Break in the Wall, ele aparece muito no livro Vigiar e Punir do Foucault. Eu coloquei aí, livro Vigiar e Punir. O Foucault faz uma analogia das plantas da escola e ele coloca lá o desenho, tá? Ele coloca a planta da escola, ele coloca o ano que foi desenhado, quem foi o engenheiro que fez a planta da escola. É a mesma planta do manicômio, que é a mesma planta da igreja, que é a mesma planta do presídio. Ele vai falar do modelo panóptico, que é aquele modelo de vigia, né? Que tem nos filmes americanos, que é uma prisão redonda e tem uma torre no centro. Então, assim, o panóptico vai apontar para esse caminho de você vigiar. E aí, quando você cria a escola, vai dizer o Foucault, você cria essa escola com que propósito? Voltando a Paulo Freire, com que sentido? E o sentido era formar o aluno encaixotado, quadradinho, na fila, another break in the wall. Formar o aluno na fila para que ele não pense. Ele vai na esteira, ele vai na rotatória. Percebe? Ele não sai da caixinha. E o Foucault, no Vigiar e Punir, vai falar disso. E ele começa a apontar as similitudes entre a escola e a fábrica, que vai dizer para a gente qual o sentido da escola. E aí vem o Darcy Ribeiro e fala, o fracasso não é um fracasso, é um projeto. Porque eu não quero que você aprenda, eu quero que você... Não quero que você demonstre conhecimento, eu quero que você me entregue o trabalho pronto. E os meus alunos entendem isso porque eu faço para eles. Né? Por que você não quer trabalho, professor? Porque eu não quero idiota, cara. Porque se não te ensinar a escrever, não vire. Esse lado para baixo, esse lado para cima. Não molhe. Cuidado. Cuidado com degraus. É isso que a escola quer te ensinar. Eu falo assim, sabe qual a parte que te cabe nesse latifúndio, parceiro? Tomar conta do meu guindaste. Que agora não é mais guindaste, né? Agora é o computador. Então, agora você está tomando conta do meu guindaste, do meu equipamento, do meu dronezinho lá. É a parte que te cabe. E o que eu estou querendo fazer você pensar é que guindaste é esse que eu estou tomando conta, que computador é esse que eu estou tomando conta, que equipamento é esse. Aí vem o Paulo Freire. Não adianta dizer Eva viu a uva. É preciso dizer para Eva por que ela viu a uva e não comeu. Quem é o dono da uva? Se o aluno não entende isso, a escola não tem sentido. Então, eu não quero trabalho. Se eu quisesse trabalho, eu mandava você pegar ali no Google, digitava para mim, botava o seu nomezinho. Eu quero conhecimento. O que é o filme Ilha das Flores? Vamos lá? Aí eles vão me contar, e eles fazem depoimentos maravilhosos. Aí, quando o aluno tem aluno, que eu dou a nota final do aluno no trabalho, né? Então, eu tenho como critério de avaliação a presença, participação e trabalho, que é presença, participação e conhecimento. Então, eu chego na roda da avaliação e o aluno tá com a fluência igual a minha, igual a de nós três aqui. Ele entende perfeitamente, ele captou, ele entendeu o sentido da escola. Aí ele falta muito, então vamos tirar um ponto dele porque faltou, porque não seria justo. Eu só tive um aluno que ficou com 10 de ponta a ponta esse ano. O resto foram alguns alunos. Teve um aluno maravilhoso, talvez o melhor dele, o Lucas, eu faço questão de dizer o nome dele, vai rolar uma certa inveja na escola, mas tudo bem. O Lucas é um aluno maravilhoso. Ele não pôde ficar com 10 porque ele não vai a todas as aulas. O Lucas não tem caderno.
O Lucas fala, mas o Lucas tem umas anotações meio doidas lá que ele faz, que ele guarda no bolso, que ele enrola. Quando ele desenrola aquele papel todo, ele traz o conhecimento. Então, ele captou a mensagem, ele captou o sentido da escola. No outro dia, a gente estava fazendo um trabalho muito lindo com os alunos lá da escola sobre a questão da branquitude, da construção do negro no mundo, né? Do conceito da negritude. E aí nós levamos ele num museu chamado Mucabe, que tem aqui no Rio de Janeiro. Fantástico, eu vou colocar aqui. Visitem pela internet, que vocês vão adorar. Nesse museu tem a rota do navio negreiro e tem um desenhozinho dos tubarões seguindo o navio negreiro, porque os tubarões aprenderam o caminho do navio negreiro que descartava o negro doente no mar. Então, o tubarão, assim como qualquer animal natural, ele seguia animal natural, não. Como qualquer espécie de animal que segue os seus instintos, ele seguia a alimentação. E aí, num dado momento, falando sobre isso, a gente falava sobre o filme Estamira, outro filme aí, ó. Eu falei sobre o filme Estamira, que eu passei para eles, que era uma mãe que corria atrás do seu filho, que tem como é o nome dela? Dira Paz, com a atriz Dira Paz. E nesse filme, ela corria atrás do seu filho que estava sendo escravizado numa fazenda do agronegócio, né? Que aqui no Brasil está na moda, é muito bonitinho, está gerando renda e tal, né? Então é muito bonitinho. Acabou de passar uma lei no Congresso que você pode usar qualquer agrotóxico no Brasil, pode matar todo mundo, mas o agronegócio é um barato. E aí, ela vai descobrir esse teu filho escravizado. E aí eu falo com os meus alunos, entenderam? Entendi. Aí eu virei para o aluno e falei, ele me deu uma aula, o aluno, né? Aí eu falei para ele, você nunca mais vai ser escravo na sua vida. Você nunca vai ser um escravo, você nunca vai ser escravizado. Aí ele falou assim, como é que você tem tanta certeza? Eu falei, porque você sabe o que é ser escravo. Se você sabe o que é ser escravo, você pode até cair numa armadilha, isso ninguém está livre. Mas entendendo o que é escravo, você nunca vai aceitar ser escravizado. A grande questão do trabalhador brasileiro é Darcy Ribeiro. O fracasso é um projeto. E aí é Another Break the Wall. Another Break the Wall quer dizer isso. Né? A professora ela vai fazer o trabalho que ela é convidada a fazer. A escola vai ser convidada a fazer o trabalho que tem que ser feito. E aí um muro impeditivo, não é isso? Uma esteira seguindo, é isso. Sim. Então, o futuro baseado nisso que você tudo isso que a gente está conversando até então, né? Essa educação retrógrada, querendo padronizar, enfim, isso faz com que a gestão democrática, né, da educação que almeja se implementar vai ter sérias dificuldades para a gente conseguir chegar lá, né? E aí eu estava também pensando dentro desse ponto, eu queria trazer para um outro prisma a discussão no seguinte ponto. Essa relação, né? Ou melhor, essa relação que tem de educação através da imposição da agressividade, como a gente falou aqui, conversou aqui, que existe demonstra no Another Brick on the Wall, nas escolas, ela tem alguma... O que ela reflete, o que eu posso dizer que tem de reflexo na violência que ocorre dentro das escolas? Não sei se foi claro. Foi. Eu estou com um trabalho no forno que eu estou chamando de Juventudes e Violências, né? O título fica Juventudes e Violências. Está no forno, estou só procurando como que ele vai sair. E assim, eu leio muito Márcia Gatti, Amara Viana, Jamila Ribeiro, e assim, são pessoas que eu gosto muito e que eu tenho como referência. Tem um livro da Vera Malaguti, A Produção do Medo na Cidade do Rio de Janeiro, que é um livro legal também. Então, a gente vai entender que essa violência ela é fruto de um processo que não é isolado. Ela não é um processo que está fora do muro da escola. Ela também não está dentro do muro da escola, ela está na sociedade. Um bom exemplo disso foi a Covid, correto? Quem fez a Covid? De onde que ela saiu? Onde que ela vai? Como é que a gente faz para frear? Qual o processo? A gente não pensou em como frear a violência. Se você fizer a violência, você é um menino mau. Né?
Eu te dou a arma, eu te dou a droga, eu te pago bem, não te dou emprego, eu te dou uma escola sucateada, te dou uma educação sucateada, te dou pouca perspectiva de vida. Mas se você errar, você quer o menino mau. No vídeo que eu fiz agora, lá está no meu canal do Instagram, deu até uma bombadinha, eu recebi até um elogio do Instagram. Nesse videozinho, eu falo do show da Taylor Swift, daquela violência de uma menina ter sido morta, né? E eu digo no vídeo que eu entendo que ela foi assassinada, porque se você proíbe a menina de levar água para dentro do show, se você proíbe a menina, você não dá água gratuita, você não joga água no público, se você vende uma água, segundo algumas informações que eu tive, a 15, 20 reais, uma jovem que juntou dinheiro igual uma louca, e a única coisa que lhe resta é uma grade, onde a temperatura ambiente devia estar beirando 60 graus, e essa jovem vem a falecer, isso é um assassinato, isso é uma violência. Então, de qual violência que a gente está falando? Essa é a primeira pergunta que eu faço quando eu sou convidado para falar sobre violência na escola. Sobre violência. Aí eu falo assim, de qual violência que você está falando? A violência na escola ou a violência da escola? Porque você também tem a violência da escola, uma escola que reprova, uma escola que exclui, uma escola que segrega. Uma das brigas maiores que eu tenho nesse quase 15 anos de estados que eu estou, é a briga que eu tenho por acreditar. Eu não acredito na reprovação escolar. Essa é uma discussão que eu faço. Eu não acredito na produção de nota. Mas isso é loucura. Isso é loucura. Talvez seja. Mas aí eu digo assim, mas é loucura na França, é loucura na Finlândia, é loucura em alguns estados norte-americanos. Então, eu não estou sozinho nessa loucura. E vários professores meus também não estão sozinhos nessa loucura. Então, assim, é preciso produzir esses enfrentamentos para que a gente possa discutir essa violência, esse jovem que veio. E aí, no vídeo, eu falo assim, uma outra coisa que eu falo, foi uma violência sem precedente ter tido show no dia seguinte, cara. Não teve show porque estava calor para a produção do show dela. A cantora sequer citou o nome da menina que havia falecido. As pessoas foram ao show tranquilamente e reclamaram porque não teve show no dia anterior. Não reclamaram porque a menina havia sido assassinada. E o mais grave, que eu cito no vídeo que eu falo, o rapaz que morreu na praia, que também veio para o show, bebeu, brincou, curtiu a noite toda e dormiu na praia. Coisa que eu já fiz, não sei se alguns de vocês já fizeram. Coisa mais tranquila e mais gostosa que tem é você se divertir, curtir e ter uma praia para cair ali um pouco. E o jovem foi assassinado por fruto de um assalto. E eu digo assim no vídeo, o rapaz que assassinou o menino que veio assistir o show, ele também foi assaltado, porque a loja que ele entrou para furtar 12 barras de chocolate foi a mesma loja que acabou de roubar 40 bilhões do Estado brasileiro. 50. 50 bilhões. Obrigado, pessoas sequer foram intimadas. Essas pessoas sequer foram intimadas para depor sobre o prejuízo que eles deram. As três principais acionistas são algumas das pessoas mais ricas do Brasil. Né? Mas eles não são assaltantes. Isso aí, mas eles não são assaltantes. Assim, eles assaltaram aquele rapaz. Eles tiraram os direitos sociais daquele rapaz. Aquele rapaz não restava nada a não ser praticar um assalto. Aquele rapaz estava drogado por uma sociedade que provavelmente vendeu crack para ele. Porque você não tem uma estrutura social que permita fazer um enfrentamento ao jovem usuário de drogas. O prefeito do Rio de Janeiro está dizendo agora que vai fazer um recolhimento. Né? E eu tenho conversado muito com alguns parceiros, e vai ter uma audiência na Câmara de Vereadores, e eu estou disposto a participar. Nem sei se já foi, porque também é tanta coisa, né? Eu estou no final de ano, professor no final de ano, lançando diário, estou com 500 diários aqui do ladinho da mesa. E nessa audiência, a gente tem que dizer que a gente é contra o recolhimento, mas é preciso dizer que tem que ter acolhimento. Assim, a gente é contra o recolhimento, a gente é contra o manicômio, a gente é contra o encarceramento da pessoa que precisa de tratamento, mas a gente também tem que ter o discernimento de que eu tenho um grupo de jovens que estão na rua sendo drogados diariamente e que estão precisando de ajuda. E a gente vai ter que ajudá-los. É na rua que a gente vai fazer essa ajuda? Eu acho um pouco provável. Então, vamos estudar um ambiente que a gente possa atender essa rapaziada.
para que ele não se mate e para que ele não mate as pessoas. Percebe? O cara, quando sobe no um outro, eu estava vendo a foto do outro que sobe no viaduto e joga pedra para assaltar o carro. Olha o nível de discernimento dessa pessoa. Ela está tão doente, que ela joga uma pedra que vai matar o outro. Eu acho que não dá tempo dele descer para assaltar. Olha como é que ele elabora o assalto. Não tem mais condições disso. Pois é. E eu acho que você tocou nesse ponto aí do show da Taylor Swift, você tocou... É uma linha, né? Eu não sei o nome. Acho que é novelo, aquela bola de... O gato fica brincando muito, que puxa a linha. Sim, fazer o tricô e crochê. Se você for puxar essa linha, né? A pontinha da linha são as mortes que ocorreram no show, quer dizer, no lugar do show e na praia. Mas se você puxar essa linha, você vai trazer ali, vai achar, né, uma sociedade corrupta, uma sociedade extremamente desigual, você vai achar uma sociedade que tem vários problemas relacionados à nutrição, você vai achar problemas ali de modo geral, e um deles, inclusive, é a própria banalização da violência que tem no Brasil, né? Porque eu fiz até um post sobre esse caso da Taylor Swift, da menina que morreu, eu me limitei a esse ponto, e que eu fiz uma analogia com a música do Chico Buarque, Construção, onde ele fala que no finalzinho da música, onde ele fala que morreu na contramão, atrapalhando o sábado, né? Atrapalhando o tráfico, isso. E ele fala basicamente disso, né? Porque a gente teve um público que eu entendo perfeitamente, o ingresso é muito caro, para muitas daquelas pessoas é o show da vida, tá? Mas quando você banaliza, né, uma morte em detrimento de uma diversão, qualquer outra coisa, e eu nem estou falando ainda da Taylor Swift, ainda que não se pronunciou, estou falando só do público em aceitar aquilo ali e passar por cima de uma morte de uma pessoa para poder aproveitar o show. É onde eu também fico pensando como é que a gente pode... A gente não se espantou nisso, porque a gente não se espantou antes, quando teve um morto numa lotérica também, e a lotérica continuou funcionando. A gente não se espantou nesses dois, porque antes teve um morto no mercado, né? E o corpo ficou lá e o mercado continuou operando naturalmente, né? E dentre outros mortos, dentre outros casos, né? E vão sempre passando as coisas por cima, né? Enfim, é uma... E eu faço aqui pego aqui uma fala do Baia, que nós tivemos um episódio recentemente falando da capoeira, onde ele fala sobre a polícia que vai na favela, né, e leva violência, né, e aí, quando eu falo polícia, é o Estado como um todo, e ele leva violência, ele não vai receber flor de volta, não tem como. E eu não estou fazendo apologia, não é isso, eu estou falando uma constatação óbvia. É um modelo, é um modelo. Pois é. E que país é esse, né? Enfim, como você bem disse. É a música do Legião. Que modelo é esse que está posto, não é isso? Exatamente. Que país é esse? Mas é essa questão mesmo que você estava falando, o Futuro. Eu queria voltar um pontinho atrás daquele cidadão que estava jogando a pedra. Eu acredito que ele nem queria roubar. Pelo que eu entendi da matéria, ele não tinha um motivo. Quando perguntaram por que ele fazia aquilo, ele não tinha um motivo por que ele estava fazendo aquilo. E aí, no último episódio, a gente falou um pouquinho sobre saúde mental da população negra, e ele retratou, tá, grande parte dessa rapaziada que ela está marginalizada, tá? Que antes dele ser um assassino, tá? Que botaram lá no grupo, na página, um assassino e tal, que precisa ser preso e tal. Antes de ele ser um assassino, ele era um doente. Sim. E a sociedade, e o poder público ignorou esse fato, tá? E estava naquele viaduto lá que se eu passar agora lá naquele viaduto, não tem ninguém. Ele estava lá, entendeu? Então ele já tivesse precisando de ajuda bem antes dele cometer aquele assassinato lá, jogando aquela pedra, que acabou chamando a atenção para ele, e aí ele passou a ser visto de uma outra forma.
Porque enquanto ele estava lá precisando de apoio, de saúde, Ninguém viu. ninguém viu. Aí ele vai, provoca um assassinato e ele passa a ser visto, entendeu? E é complicado. Essa questão mesmo da violência é outra que a gente vendo no dia a dia, tá? Só cresce e faz a gente se questionar, entendeu? Sobre a função, tá? A função do Estado. E a gente fica pensando, ao invés de adotar esse modelo em vez de trabalhar com mais inteligência, entendeu? A segurança pública ela escolhe um confronto policial, tá? O que leva a pânico social, insegurança. E não há ações de inteligência por parte da polícia, entendeu? Agora, o que o senhor enxerga dessa forma de escolha da polícia de atuação, Antônio? Eu acho que é a escolha do desenho do Brasil, né? Mais do que um formato de segurança, eu acho que é uma escolha de desenho de país. Percebe isso? Então, assim, os caras não estão escolhendo um modelo de segurança, eles estão escolhendo um modelo de controle. Se ninguém mexer comigo, eu continuo fazendo isso. Eu estou escrevendo aqui. Eu escrevi aqui para vocês o exemplo, um bom exemplo é o Caveirão. Muito caro, muito danoso, extremamente ineficiente, mas o governo insiste no modelo do Caveirão, como se fosse uma coisa acertada. Agora o governo federal está dando alguns sinais de ações mais inteligentes, né? Eu até brinco, um drone deve ser bem mais barato que um caveirão. Então, assim, um drone você consegue visualizar, colocar câmeras, saber onde é que colocar as barricadas, quem colocou, e parece que eles estão fazendo isso agora. Isso é um projeto de segurança. Isso é pensar a segurança. Qual modelo que eu posso... Assim, não tem como dissociar. Eu estou aqui lendo a postagem que eu fiz sobre gestão democrática da educação, e num dado momento eu escrevo assim: educação e democracia são narrativas que não deveriam se separar, sob o risco de produção de uma escola autoritária, que poderia impulsionar e estimular um modelo similar de sociedade. Então, se você tem uma escola, tem uma educação, que ela é antidemocrática, se você separou a democracia da escola, se você trouxe para a prática escolar o modelo de escola violento que você tem, você não vai conseguir fazer dessa sociedade uma sociedade diferente. Você está reproduzindo um modelo, seja o professor, seja o aluno e seja o responsável. Então, assim, vira uma escola salvacionista para aquela pessoa que está ali dentro. Então, é assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Eu coloco ali o meu filho e o meu filho que se salve. Não é um modelo de segurança, é um modelo de país que não tem um modelo de segurança. Aliás, nunca teve, desde 1500. Verdade, verdade. Essa questão mesmo do confronto, ele. Eu não sei se é escolha pura e simples, acho que é uma política mesmo de Estado, tá? E os marginais, eles se armam cada vez mais para defender seus territórios, tá? E o que acontece é que a gente que é morador da comunidade, a gente só fica com como é que se fala? Com colateral. A gente só sofre o excesso ali, vai achar uma bala perdida, vai ter que tomar cuidado quando a gente desce para poder trabalhar, quando a gente volta da escola. E aí essa questão é realmente muito, muito triste para a gente que é morador de comunidade.